Olá, meus caros, forte abraço a todos, espero que todos estejam bem. E vamos dar continuidade hoje às nossas videoaulas. Vamos dar continuidade ainda dentro do quientismo, falando sobre a carta de Pero Vaz de Caminha e sobre os processos de intertextualidade que nós podemos encontrar em cima da carta, em cima do descobrimento do Brasil, em cima do achamento da terra brasileira. Como nós já comentamos aqui, Portugal vivia uma época de expansão. Nós tínhamos na Europa a política do mercantilismo, dentro da política do mercantilismo, a política do metalismo. Portugal então se lança em busca de metais preciosos e acha a terra brasileira. A frota comandada por Pedro Álvares Cabral possuía um escrivão oficial, e esse escrivão, Pero Vaz de Caminha, ele foi responsável por escrever ao rei Dom Manuel, rei de Portugal, notícias sobre a terra recém-descoberta. O que nós temos de colocar no primeiro momento é o seguinte: essa carta ela possui um aspecto hierárquico em sua composição. O que significa isso? A carta ela trabalha com pontos de acordo com as prioridades levantadas pela coroa portuguesa. Então, qual é o primeiro aspecto a ser abordado? Caminha fala sobre a ausência de bens materiais visíveis. Portugal queria, ao chegar aqui, encontrar metais preciosos, mas num primeiro momento, esses metais não estavam ao alcance dos olhos, não estavam à disposição. Posteriormente, no contato maior com os índios, houve a amostragem de colares, de anéis, e os índios até apontaram que aquele tipo de metal ele podia ser encontrado na terra, mas não estava ao alcance dos olhos naquele primeiro momento. O segundo aspecto que você encontra na carta é a nudez das Índias. Como o próprio Caminha escreve, as Índias passam com as suas vergonhas à mostra e elas passam sem revelar nenhum constrangimento. Aquilo assusta a figura portuguesa, é óbvio. Portugal entra em contato com uma civilização que anda despida, é o costume local, e não coaduna com aquilo que acontece na sociedade europeia. E principalmente uma visão feminina nua. Isso parece, no primeiro momento, agredir as pessoas que desembarcaram no Brasil, e, com o passar do tempo, eles foram entendendo os costumes. O terceiro aspecto que merece destaque é a natureza exuberante. Nós já falamos aqui sobre a visão edênica da terra, ou seja, o Éden, o paraíso. Portugal, então, encontra no Brasil condições climáticas, condições de vegetação, condições geológicas para que o Brasil seja pensado como um celeiro, como um Éden, um paraíso terrestre, um local para Portugal prosperar e avançar e ser uma potência ainda maior no mercado mundial. E, por último, a questão do índio. Então, o índio ele é analisado como um ser que transgride as leis morais da sociedade europeia, um índio que está afastado da palavra cristã. Então, esse índio merece um cuidado da coroa portuguesa, como Caminha escreve, o índio necessita ser salvo. Então, a essa ideia de salvação, inicia-se o processo de catequese dos índios. Então, os aspectos principais da carta você já pode colocar aí no seu caderno, já pode decorar para concurso. A ausência de bens materiais visíveis, a nudez das Índias, a natureza exuberante, edênica, e os índios que precisam ser salvos. É óbvio que a figura do índio, você precisa ter em mente também de que ela avança no processo literário brasileiro. O índio, ele é comentado aqui
na carta de Pero Vaz. O índio é o alvo da catequese, né? Nós aqui vamos falar ainda da literatura jesuítica, uma literatura voltada para a catequese dos índios. O índio, ele aparece no arcadismo e o índio vai ser também alvo, né, de textos literários dentro do romantismo. Então a figura do índio, ela se alastra pelo processo literário brasileiro. E é importante falar sobre, né, como se dá esse processo de intertextualidade envolvendo a carta, como se dá, né, o desenvolvimento da própria carta de Pero Vaz. Lembremos que nós estamos falando de textos descritivos, textos que mostram relatos sobre a terra recém-encontrada. Então, no primeiro momento, eu gostaria de mostrar a vocês, de apresentar a vocês, dois fragmentos da carta de Pero Vaz. Um fragmento em que ele fala sobre a terra e um outro fragmento que ele fala sobre os índios. Vamos lá então. Primeiro fragmento. De ponta a ponta é toda a praia rasa, muito plana e bem formosa. Pelo sertão, pareceu-nos do mar muito grande, porque a estender a vista não podíamos ver senão terra e arvoredos, parecendo-nos terra muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro, nem as vimos. Mas a terra em si é muito boa de ares, tão frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas e infindas. Como eu falei, esse fragmento ele revela, né, que num primeiro momento não há o contato com metais preciosos e mostra a grandeza do território. Tá? Mostra como o Brasil ele é de dimensões gigantescas e que precisa ser alvo de uma observação maior dos portugueses. O segundo fragmento. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e logo vieram todos os capitães das naus, e esta nau do capitão Mor, e ali falaram. E o capitão mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir-se para lá, acudiram pela praia homens aos 2 e aos 3, de maneira que quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam 18 ou 20, pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Então mostra, né, esse fragmento, o contato com um elemento indígena. Pardos, nus, com setas e arcos, primeiro contato, né, do português com os nativos locais. Bom, num segundo momento, nós vamos começar a avaliar aqui, né, como isso pode ser pedido em questão de vestibular. Então, já guarde. Normalmente os vestibulares trabalham com um diálogo entre a carta de Pero Vaz e todo esse processo de descobrimento e o modernismo brasileiro. Lembremos que o modernismo é um período que coloca a vontade de redescobrimento da identidade nacional. Então é um período de acidez, um período de ironia, um período de crítica sobre o processo, né, de colonização, sobre o processo de criação da nossa identidade. Então o que nós podemos encontrar no modernismo é uma visão crítica do descobrimento, uma visão crítica do processo de construção do próprio Brasil. No primeiro momento, vou ler para vocês um poema de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, grande nome, né, do modernismo, da primeira fase modernista, a fase, né, de ruptura com os padrões, a fase de ruptura com uma literatura considerada clássica. Então, observemos, civilização pernambucana. As mulheres andam tão louçãs e tão custosas que não se contentam com os tafetais,
São tantas as joias com que se adornam, que parecem chovidas em suas cabeças e gargantas. As pérolas, rubis, diamantes, tudo são delícias. Não parece esta terra senão um retrato do terreal paraíso. Está lá, Oswald de Andrade. Aquilo que nós já comentamos. O português tinha uma visão do Brasil voltada ao Éden. E ele bota, né, terreal paraíso, Oswald. Então já faz, né, um processo de ironia aqui. O Oswald é reconhecido como um nome muito voltado à paródia. Então nós podemos notar que esse texto do Oswald de Andrade ele está parodiando a carta de Pero Vaz. Né? Então, todo aquele contexto das Índias, né, presentes ali, o contexto dos elementos nativos, o Oswald, ele cria esse processo de intertextualidade, mas parodia. Lembrando sempre que a paródia é essa construção que foge ao teor inicial, ao texto original, e cria um processo de jocosidade, cria um processo de ironia sobre o texto original. Tá? Então, o que nós podemos dizer é que esse texto, Civilização Pernambucana, é um resgate crítico do passado brasileiro. Tá? Mas um resgate crítico a partir de uma paródia. Que fique claro isso. Vejamos um outro texto aqui, Carta, né, de Pero Vaz, texto esse que pertence a Murilo Mendes. Então, reparem, a terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, no chão espeta um caniço, no dia seguinte nasce bengala de castão de ouro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem uns muitos, de plumagens muito vistosas. Tem macaco até demais. Diamantes tem à vontade, esmeralda é para os trouxas. Reforçai, Senhor, a arca, cruzados não faltarão. Vossa perna encanareis, salvo o devido respeito. Ficarei muito saudoso se for embora daqui. Então, reparem, né? A visão aqui é de que a Terra é promissora. É um apelo às possibilidades, à exploração da Terra. Né? Reparem que há uma questão jocosa no texto, está lá, né? Quanto aos bichos, temos muitos, plumagens, macacos até demais, né? Banana que nem chuchu. Cria-se um aspecto jocoso na construção do poema. Novamente, o que nós temos é uma visão crítica do momento do descobrimento, uma visão crítica do processo de exploração da Terra, no processo de possibilidade de exploração das riquezas da Terra. Reparem também que aqui, né, nós podemos ver no finalzinho, reforçai, Senhor, a arca, cruzados não faltarão, vossa perna encanareis, ou seja, se o rei precisa de dinheiro, se o rei precisa de verba, se o rei precisa economicamente se fortalecer, então o Brasil é a terra. É uma terra promissora, né? E isso está no texto de Murilo Mendes. E para fechar esse nosso vídeo sobre esse momento do quinhentismo, em especial a carta de Pero Vaz, vamos falar sobre outro texto de Oswald de Andrade, um texto polêmico e crítico em cima de uma passagem de Pero Vaz de Caminha. A passagem de Pero Vaz é: ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com os cabelos muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que, de muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Lembremos que quando ele fala, né, as suas vergonhas, ele está falando das partes pudentas, né, das partes íntimas. Né? Então, vejam que aqui há a descrição do Pero Vaz sobre a nudez das Índias. E há um poema de Oswald de Andrade chamado As Meninas da Gare. Guardem esse poema, As Meninas da Gare, que é assim: eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas,
e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós, as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Reparem a acidez colocada por Oswald de Andrade em cima do texto original de Caminha. E Meninas da Gare. Bom, o que é a Gare? A Gare é a estação de trem. Nós estamos falando aqui de Oswald de Andrade, estamos falando de modernismo, estamos falando de São Paulo. Tá? Então a Gare era aquela estação onde viajantes, principalmente de longas distâncias, eles se colocavam à descida dos trens. E é importante falar que nos arredores das gares, nós tínhamos hotéis para pouso, nós tínhamos bares e centros de prostituição. Na verdade, o que o Oswald nos mostra é a prostituição presente em São Paulo, mas faz uma ligação com as Índias. Então, o pensamento crítico qual é? Aquele momento das Índias nuas, em contato com os portugueses, o momento das Índias sendo observadas, aquelas Índias poderiam ser vistas como potenciais prostitutas dentro do quadro de apresentação do elemento nativo. Tanto é que Oswald, dentro do seu processo literário, faz essa ligação para mostrar o quê? Para mostrar de forma crítica essa presença feminina já vista daquela forma a chegada dos portugueses, e vista também no século XX, vista também no século XX, naquele processo de modernização de São Paulo. Lembrem-se de que nós estamos falando da década de 20, Oswald de Andrade, e São Paulo passava por um surto de urbanização. E esse surto de urbanização apresenta também como elemento a prostituição. Meus caros, então hoje nós vamos ficando por aqui. Falamos sobre a Carta de Pero Vaz, falamos sobre processos de intertextualidade envolvendo a carta e o descobrimento, o achamento da terra brasileira. No próximo videoaula vamos falar sobre literatura jesuítica. Eu espero que todos realmente estejam bem. Desejo a todos uma semana de paz. E, por favor, façam os exercícios, confiram os gabaritos, tirem as suas dúvidas e, principalmente, permaneçam firmes na caminhada. Um beijo no coração de todos. Fiquem bem. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.